Oi, boa noite. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou chamar minha convidada de hoje para vocês conhecerem ela também. Oi, Que linda! Boa noite. tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Bom, Deus. Que bom ter você aqui. eu que agradeço o convite. Muita gente querida acompanhando a gente aqui, viu? Que delícia! É, Que delícia! esse pessoal, eu sempre tenho a sensação de que eu tô assim, ó, no quintal de casa, batendo papo com os amigos. Mas é verdade, né? São pessoas assim que acabam ficando na nossa vida, assim, né? Não é? São pessoas que têm uma representatividade, né? Nossa, É muito gratificante isso, né? A olha aí um monte Tânia, de gente que trabalhou com a gente. Olha que demais. oi, A professor Cida, Victor, a Cida. Oi, Cida, como vai? Tudo... muito bom. Me escuta Olá, o bem? Alexandre também, olá. Tá com saudade de todo mundo. Que Que legal, que delícia. legal. E tudo bem, Fátima? Eu tô bem. E você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu vou fazer o seguinte, Fá, para a gente começar. Primeiro, só para te falar que eu tô aqui com o cronômetro aqui do meu lado, né? Cuidando do tempo, porque é um assunto que tem as pessoas querem muito saber, né? Tem muita curiosidade. E eu sei que quando a gente fizer assim, ó, já acabou o tempo. Então, eu vou cuidar do cronômetro, porque aí quem não pode estar aqui, ou quem não pôde participar de alguma forma, vai poder depois acompanhar pelo IGTV, e aí depois ele vai estar disponível no YouTube, e aí as pessoas podem repassar, enfim. A ideia é essa, né? É que Claro, as pessoas claro. possam ter acesso a tudo que a gente for conversando aqui hoje. Tá Então, bom. para quem está aqui e não me conhece, meu nome é Ana Carlota, sou educadora, psicóloga. Hoje eu sou gestora de uma rede e idealizadora da mentoria, que é esse espaço aqui de troca, de partilha com educadores, com famílias, com todo mundo que se interessa por temas da educação. E toda semana eu convido alguém, sempre amigos queridos, pessoas especiais, e para a gente conversar sobre algum tema que eu acho importante, e eu estou sempre aprendendo, então eu me divirto muito. E eu não vejo a hora que chega a quarta-feira para poder participar e ter a live. Eu E acho que é uma troca, né? É uma sim, troca. não só de conhecimento, viu, Fátima? Uma troca de energia, porque é só gente querida. Então a Ah, gente se sente assim super bem. E o pessoal já sabe que acompanha a gente, que pode comentar, pode fazer pergunta. Enfim, a ideia é um bate-papo mesmo, né? Um bate-papo tranquilo. Se apresenta então, Fátima, para quem não te conhece. bom, para quem não me conhece, meu nome é Fátima, Fátima Pires Duarte de Souza, conhecido mais como Fátima Souza, né? E eu sou bióloga, atuo na área de educação, em paralelo faço correções de vestibulares, de provas vestibulares, também atuo como a leitura crítica de textos, né, com proposta de habilidades diferenciada, né, e que mais? Eu sou bióloga, microbiologista, sou especialista em tecnologia aplicada à educação e agora neurocientista. Ai, que demais, que demais. Qualquer dia desses a gente monta uma outra live para falar de tecnologia, porque a Fátima é uma assim inovadora em termos de tecnologia, né? Você sabe que eu andei pensando. Quando ninguém nem fazia, a Fátima já fazia. Nossa, você sabe que eu lembrei disso, né, quando entrou essa coisa do distanciamento do sistema híbrido. Híbrido não, ainda não, né, era home office, né? Eu Sim. falei, nossa, quanto
quanta mudança, né? Mas na realidade isso é tão antigo, porque na realidade quando eu comecei foi inovador, né? Fátima, Fabuloso. vamos então para o nosso assunto que as pessoas querem saber. A gente vai falar de neurociência, a gente vai falar de adolescência e Vamos. de educação, né? Certo. Então, fala pra gente um pouco do que, como que a neurociência ela contribui para todo esse processo aí de ensino, aprendizagem que acontece com o adolescente. Então, eu penso assim, a neurociência, ela é uma ciência nova, né? Ela é muito recente. E só que ela vem colhendo os bons resultados na área da educação, na área da ciência, na área, na realidade, em diversas áreas, né? Então, acho que a neurociência, ela descreve a estrutura do funcionamento do sistema nervoso, né? Porque nós somos movidos à sensibilidade, à dor, à emoção, enquanto a educação, ela cria condições, recursos que promovem o desenvolvimento de competências, né? Agora, já os professores eles vão atuar como agente nessas mudanças cerebrais, né? Então, eles vão levar esse aprendizado, eles vão usar essas ferramentas para trazer esse aprendizado. Vale ressaltar que não necessariamente todo professor tem que ser formado em neurociências, tá? Porque é uma linguagem bastante científica, né? Entendeu essa coisa de como funciona o cérebro, né? Mas a fisiologia do sistema nervoso, mas eu acho que, assim, existem livros, existem cursos, existem propostas de aprendizado, assim, e que enaltece o aprendizado desse professor que ele consegue colocar e aplicar em sala de aula, entendeu? Sim, porque, lógico, eu acho que o que você falou é real. Eu não preciso ser neurocientista para ser professor, mas é uma ciência que teve tantas descobertas, né? Que se eu sou professor e eu aprendo isso, se eu descubro isso, quais são essas descobertas, isso eu uso a meu favor, né? Potencializando a minha aula, melhorando a minha aula, enfim. Em relação a isso, a essa questão do cérebro, como ele funciona, o que você poderia trazer para a gente para quem não sabe nada? Tá, então é assim, ó. Primeiro eu vou colocar assim. Eu fui fazer neurociências, porque sempre sempre eu fiquei muito instigada, muito preocupada quando eu estou em sala de aula e eu acho que, será que aquele aluno está aprendendo, né? E aí a gente está lá toda empolgada com a aula que você preparou, né? Todo empolgado com a aula que você preparou e você fala assim, será que ele está aprendendo? Aí você está entendendo? Eu tô. Tá, então tá bom. E ele tá lá, assim, super concentrado. Quer dizer, você tá achando que ele tá concentrado. Então, eu tô falando por biologia, exemplo, né? Então, o que aconteceu? Quando eu fui estudar neurociências, eu consegui entender muito do que acontece nessa questão da sala de aula, porque você tá lá empolgado, explicando uma situação e você acha que o aluno está entendendo. E aí depois, quando ele vai transportar isso para uma questão ou para uma situação, problema, você percebe que ele não entendeu nada. E aí, ele não entendeu, mas por vários motivos. Primeiro que ele não tem coragem de perguntar, tem vergonha, né? Por várias questões. Por conta da questão emocional dele, por conta de autoestima, né? Por conta de várias questões. E aí, o que eu percebi? Eu percebi que existem estratégias, meio de conversas, ferramentas, né, que você consegue trazer para a sala de aula de modo que você auxilie esse aluno. Aí, por mais que você está chacoalhando a cabeça que você entendeu, aí você fala assim, o aluno entendeu, na realidade ele não entendeu. Porque ele tem algum déficit de atenção, ele está passando por algum problema emocional, você está entendendo? Ele tem algum distúrbio de sono. Então, assim, são várias questões, entendeu?
E aí eu percebi que quando você traz, por exemplo, as metodologias ativas, né? Quando você traz as metodologias ativas para a sala de aula, mas de uma forma bem organizada, você percebe que esse aluno consegue, ele consegue entender, compreender e aplicar esse conhecimento, Uhum. Sim, porque entendeu? eu fico pensando que esse exemplo que você trouxe, o aluno está ali ouvindo, né? Ele está, na verdade, acompanhando um raciocínio que é o que o professor está tendo. Na hora Certo. que você dá uma situação problema, aí ele tem que usar tudo que ele tem de conhecimento para realmente resolver aquilo, realmente pôr a mão na massa. É aí que vai aparecer se ele aprendeu ou não, né? É, então, é assim, um estímulo, por exemplo, né? Acho que o estímulo, ele deveria ser ferramenta que deveria ser, assim, uma ferramenta que ela deveria ser utilizada em todas as aulas. Porque aí o aluno, por exemplo, ele está só como ouvinte, né? E será que ele compreendeu? A partir do momento que você coloca ele usando uma ferramenta que estimula as conexões cerebrais, ele não é mais passivo. Ele deixou de ser passivo e agora ele é o protagonista. E a partir do momento que ele é o protagonista, na realidade, ele começa a fazer as conexões cerebrais necessárias para reafirmar aquele aprendizado. É mais ou menos assim, ó. É como se você tiver que ir por um local e você não conhece. Então, você vai usar o GPS, por exemplo. O GPS, na realidade, o GPS é uma zona de conforto, certo? Antigamente não tinha GPS. Então, Exato. o GPS, o que ele faz? Ele te leva àquele local. Se não tiver o GPS, você vai ter que fazer conexões cerebrais. E o nosso cérebro nada mais é que 86 bilhões de neurônios que fazem conexões o tempo todo. Você está entendendo? Então, conforme, quanto mais conexões você faz com estímulos em sala de aula, com estratégias diferenciadas, mais conexões esse aluno faz, mais habilidade ele desenvolve e o aprendizado ele é consolidado, compreendeu? Uhum. Então, quando o professor já tem essa informação, né, ele já começa a pensar no planejamento dele com uma estratégia diferente, né? Não dá para eu fazer sempre o mesmo tipo de aula, por exemplo. Não, aí não, esquece. Aí não. É mais ou menos assim, que nem agora nesse momento que nós estamos. Sistema híbrido. Então, tem aqueles que ficam em casa e tem aqueles que estão na sala e outros em casa. Ok. Só que você tem a câmera aberta, mas você tem um aluno que tem diversas ferramentas ali. Ele tem o tablet, ele tem o Chromebook dele, o celular, ou seja, se ele está ouvindo, eu estou lá explicando, eu estou achando que ele está entendendo, só que ele está lá ouvindo música, ele está fazendo outras coisas, menos prestando atenção. A partir do momento que você fala assim para ele, ô Zezinho, ô fulano, me explica o que você entendeu dessa etapa que eu acabei de explicar. Oi, Pro, repete. Repete o que você quer? Não, a pergunta. Você não está prestando atenção? Então, ou seja, aí você percebe que o aluno não está conectado. Então, se você tem uma ferramenta para ele, seja o Canvas, seja qualquer outra ferramenta, que esse aluno, com roteiro estruturado, do que ele literalmente precisa fazer ali, etapa por etapa, e aí ele fala, eu não entendi. Aí eu pergunto para ele, o que você não entendeu? Aí a hora que ele fala assim, peraí, então vai lá, lê novamente e me fala o que você não entendeu. Então, na realidade, você delega a responsabilidade para ele, ao invés de você ficar como agente ativo e ele como passivo novamente. E aí ele desenvolve essa atividade sendo o protagonista e literalmente aprendendo o que foi sugerido ali naquele roteiro. Sim, sim. Ó, o pessoal já está participando aqui, ó. A Cris Afonso, ela coloca, eu acho que até como um questionamento, né? Porque ela diz assim, como deve ser desafiador. Como descobrir esse aluno em sala de aula, ainda mais de forma híbrida, né? Porque se você tá com uma turma aqui e outra turma lá, né? Como que você percebe
esse envolvimento, essa compreensão, essa aprendizagem, né? Desafiador. É desafiador, só que assim, por exemplo, a partir do momento que o aluno publica a atividade dele lá na plataforma da escola, o que acontece? Você vai corrigir a atividade. Só que você estruturou todo o roteiro e você vem falando, no momento que você foi corrigir uma determinada atividade, você fala assim, olha, o texto ele tem que ser justificado. Lembre-se que você não pode plagiar. Se eu pegar um percentual desse texto na internet, é plágio, zero. Então, você vai estruturando isso, o aluno já fica com receio. Por quê? A partir do momento que o professor explicou, ele não sabe nem que é plagiar. Mas a partir do momento que o professor explicou e ele consegue estruturar essa fala do professor, não tem que ser engessado. Ele transporta esse conhecimento com a fala dele para o papel, o conhecimento é dele, deixou de ser do professor e passou a ser dele. Compreendeu? E aí ele vai estruturar tudo aquilo conforme o professor solicitou, é aprendizado, adquiriu, consolidou, entendeu? Só que demanda mais trabalho por parte do professor. Por que demanda mais trabalho por parte do professor? Porque ele tem que olhar tudo isso. Tá entendendo? Ele tem que olhar tudo isso, ele tem que dar devolutiva para o aluno. Exatamente. Tá entendendo? Ele tem que dar essa devolutiva, porque a devolutiva para o aluno não deixa de ser um estímulo. Em que sentido? Porque ele tem que saber o que foi que ele errou ali. O que foi que ele acertou, o que foi que ele errou. Então, acho que o elogio, na minha concepção, o elogio é um instrumento poderosíssimo em sala de aula. Olha, você acertou aqui. Parabéns, que legal. Só que você precisa dar essa devolutiva. Falar, olha, aqui você não acertou por causa disso, disso, disso. Então, quando você dá essa devolutiva para o aluno, ele entende isso e respeita. Porque ele sabe que teve todo um processo durante essa aula. Então, acho que aprender, ele dá prazer. Só que o problema é encontrar a ferramenta certa e de forma que dá certo também naquela turma, compreendeu? Porque tem ferramenta que não dá certo ali. E aí você tem que encontrar um outro tipo de ferramenta, um outro tipo de estratégia que consegue que consegue assim atingir a maioria dos alunos ali, porque na realidade você não vai atingir a todos. Claro. Entendeu? Porque a sala é muito diferenciada, é heterogênea, né? Com certeza. Olha, tem mais participação aqui. A Denise perguntou se você tem algum curso para indicar de neurociência. Então, é assim, eu posso ver, depois eu passo meu e-mail, passo para vocês. Olha, mas tem esse livro aqui, ó, que é fabuloso. Eu não sei se vocês conhecem. Neurociência e Educação. Neurociência e Educação. Ele é fabuloso. Ele, assim, ele conta... o que eu gosto dele é que, assim, tem muita questão de biologia, ciências mesmo, de como entender o cérebro, sabe? Mas você entende aqui, na realidade, como funciona a operação desse cérebro, como ele funciona. A partir do momento que você entende como ele funciona, eu acho que assim, se torna mais fácil para você compreender e aplicar isso para o seu aluno. Se me permite dar um exemplo? Por favor. Então, assim, eu andei pegando algumas imagens para ficar mais fácil de compreender, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, por exemplo, um neurônio, tá legal? Acho que dá para entender aqui, é um neurônio. Então, quando eu olho esse neurônio, o que eu vejo? Aqui nós temos o dendrito. O que é essa estrutura aqui na realidade? Não é difícil de compreender. O que é essa estrutura aqui? Essa estrutura, ela capta estímulo do lado de fora. Que estímulo? Ela pega, por exemplo, frio, calor, o professor que está falando num tom muito alto, está agredindo ele. Ou então, o ambiente da sala que está quente. Então, ele pega estímulos, tá? E o que acontece? Esses estímulos são passados para dentro dessa célula, que aqui nós chamamos de corpo celular. Ok, então vamos imaginar o seguinte, aqui nessa região, exatamente nessa região, é o local onde é produzido proteínas, enzimas, hormônios, sais minerais. O que tem a ver isso?
Isso faz parte da célula que comanda o sistema nervoso. Vamos imaginar que esse aluno está estudando, ele está se preparando para o vestibular. Então, o que acontece aqui? Aqui está sendo produzido esses nutrientes. O que significa? Significa que esse aluno precisa se alimentar adequadamente para suprir as necessidades dessa célula. Primeiro passo. Segundo, esses estímulos, eles são passados para onde? Por essa bainha de mielina aqui, e esse axônio, até chegar aonde? Até chegar esses botõezinhos aqui que a gente chama de sinapse. É aqui que mora a sacada da questão do aprendizado. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina que esse aluno ficou estudando, assistindo 7 aulas durante o dia. Só expositiva, ali só assim, ó. Só ouvindo. Entendeu? Ele é ouvinte, tá? E aí, o que acontece? Quando você sai da sala de aula, você pergunta para o aluno assim, o que você conseguiu aprender na primeira aula? Ele pode falar 1 ou 2 palavras. Ah, foi aula de matemática, da Tânia. E aí, ou pode falar, sei lá, que foi... ele vai falar palavras-chave. O que vai acontecer? Esse aluno, quando ele sai da sala de aula, ele sai fadigado. Em outras palavras, as proteínas, as enzimas, os sais minerais que foram produzidos aqui, ele na realidade não foi o suficiente para toda essa demanda. E aí o que vai acontecer? Ele sai fadigado, ele teve baixo rendimento na sua assim, não é captação, na realidade, na sua interiorização de conhecimento. E aí, o que acontece? Ele, na realidade, o que ele ouviu, ele esqueceu, compreendeu? Quando ele tem uma aula pausada, quando ele, por exemplo, assiste uma aula onde ele é o protagonista, ele está desenvolvendo, seja aula prática, seja o que for, o que vai acontecer? Ele interioriza isso. E, por outro lado, essas ramificações, elas são consolidadas. Essas ramificações aqui, ó. Exemplo, eu fiz um desenho aqui, ó. Então, o que imagina? São vários neurônios no cérebro. Esses neurônios, eles vão se comunicando, como ruas que você tem que passar no GPS. E o que vai acontecer? Se você, por exemplo, aqui em vermelho, você explicou uma aula hoje que não faz parte da vida dele, não tem nada a ver com o cotidiano, isso aqui vai ser rompido. Isso aqui vai ser rompido, não vai ser lembrado lá na frente, compreendeu? Na realidade, foi uma poda. E aí ele não se lembra disso mais. Ele vai lembrar daquilo que ele conseguiu implicar. Então, a neurociência, ela ajuda sensivelmente. É muito rico, gente, é muito rico. Primeiro, você já falou que o que não é significativo para mim, eu não aprendo, né? O que talvez não esteja conectado com todas essas sensações, eu também passo desapercebido, né? Então, acho que você trouxe elementos importantes, que é aquilo que a gente falou, o professor não precisa ser neurocientista, mas na hora que ele começa a aproveitar dessas situações, ele fala, nossa, isso faz toda a diferença. E pensando no adolescente, então, aonde ele sai da aula, né, desse jeito que você falou, cansado, fatigado e tal, e o resto do universo é muito mais interessante, né? E tem toda a questão da sexualidade, dos afetos, tá tudo junto, né, Fátima? E muito, Ana, só para você ter ideia, quando a gente traz essa questão da sexualidade e dos afetos, o adolescente, ele tem uma coisa que assim, ele tem uma dificuldade em dormir no horário, certo? Então, qual é o problema? Muitas vezes eu me deparo com pessoas o professor falando assim, que esse aluno dorme na sala de aula. Quantas vezes a gente ouviu isso, não é verdade? E aí, esse aluno que dorme em sala de aula é porque ele não dorme direito à noite. Eu falo, mas a noite foi feita para dormir. Então, ele dorme, problema dele, eu vou para a sala de aula, ele tem que aprender lá. Só que não é assim. Tem uma questão de empatia por parte do professor também,
que ele precisa entender que ele é um adolescente. Ele está numa fase de transição, e essa fase de transição, ela não é o momento ainda para ele, tá entendendo? Para aquele aluno, para aquele adolescente. E aí, o que acontece? Ele tem os seus conflitos familiares, né? Ele tem os seus conflitos familiares, então aquilo, tudo mistura nessa rede de conexões que ela está sendo formada. Veja bem que interessante. O aluno, ele vai para esse adolescente, ele vai, por exemplo, tarde da noite, ele fica jogando videogame, ele fica no celular, ele fica na televisão. Aí vamos imaginar o seguinte, essa televisão, esse tablet, esse celular, tem uma luz que vai direto para os olhos dele. E aí, o que acontece com isso? Na realidade, nós temos uma glândula, que é a glândula mestre, que produz esse hormônio que chama-se melatonina. A melatonina é um indutor de sono. É um indutor de sono natural, detalhe, tá, gente? Quando eu falo indutor de sono, é natural. Não é tomar esse indutor de sono. Muita gente compra na farmácia e de repente fica viciado e, por outro lado, o teu metabolismo deixa de produzir porque você está ingerindo. Então, você vai ter problema para o resto da vida. E essa melatonina, ela é o quê? Esse hormônio natural produzido pelo nosso metabolismo. Tá, produzido aqui. Ok. Para quê? Então, quando chega à noite, vai ficando escurinho, vai dando soninho. Tá entendendo? Então, por isso que fica escurinho. Então, escurinho significa o quê? Ó, melatonina tá chegando e você vai dormir. Ok. Só que esse aluno, o que acontece nesse adolescente? Ele fica até tarde, né, acordado. Consequentemente, ele quer dormir até tarde. Só que ele não dorme, ele levanta cedo, vai para a escola. Chega na escola, na sala de aula, ele não produz. Exatamente. E se ele ainda pega uma aula que pouco exige dele, né? Que ele fica... Aí é pior ainda, né? Aí vai entrar naquela zona de conforto, né, Ana? Exatamente. Ó, deixa eu ler algumas observações aqui do pessoal para você. Olha, o aluno envolvido cansa-se menos e aprende mais, pois ressignifica o conhecimento. Olha que legal. A Cris colocou também, a Cris Afonso, o adolescente é uma caixinha de surpresas. E a Cristiane colocou, é um turbilhão de emoções, e é mesmo. Agora, a Aline, a professora Aline, ela trabalha com crianças. E ela está te perguntando assim, e todo esse movimento da aprendizagem que você trouxe, acontece também com crianças? Ou o cérebro está em formação e recebe as informações de maneira diferente? Na realidade, eles recebem com mais facilidade, porque é tudo muito mais fácil. As conexões, elas acontecem mais fáceis, e aí estão em constantes sinapses, que a gente fala. O que são sinapses? São a passagem da informação de uma célula para outra, que é a consolidação do aprendizado. Então, para quem não sabe o que é sinapse, essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Aqui, essa cápsula aqui, nada mais é que esse finalzinho dessa célula aqui, que eu mostrei para vocês, tá vendo? Então, cada ganchinho desses aqui vai se conectar com outra célula. Então, esse estímulo é passado, tá entendendo? E aí, vai ocorrer o quê? Sinapses. E essas sinapses nada mais é do que a passagem desse conhecimento que vai formando o quê? Pontes. Vai desbravando caminhos, vai fazendo conexões novas, e aí vai se consolidando. Detalhe, ele tem que ir e voltar o tempo todo. Por isso que o conhecimento tem que trazer do cotidiano, da vida para a sala de aula. Por quê? Vai e volta, então ele aplica. Não é aquele aluno que fala assim... para que eu vou querer aprender sistema nervoso? Eu não vou usar para nada, eu não vou fazer medicina. Peraí. Então, quando ele aprende com o processo do cotidiano, da vida dele, traz para a sala de aula, esse vai e volta, o que acontece? É como se você estivesse fazendo um caminho de GPS. O que aconteceu? Você está aprendendo esse caminho, você faz sem GPS agora. Você sabe sozinha para a tua casa, Você, Ana, você sabe sozinha da tua casa,
para o trabalho. Sim. Porque você já memorizou, não é memorizou, na realidade você interiorizou esse conhecimento. Se você sair daí, quando você voltar, você vai lembrar desse caminho. Isso é conhecimento adquirido, compreendeu? Sim, sim. E aí eu fico pensando também, Fátima, aproveitando isso, que quando o professor se dá conta dessa informação, ele também pode usar na aula dele que não basta um único momento para estudar determinado assunto ou determinada habilidade. Eu tenho que trazer isso várias vezes em situações diferentes. Sim. Confere, é isso? Confere, é isso mesmo. É isso mesmo. Ana, só para você ter ideia da situação, não sei se tem perguntas aí, se você me permite falar. Claro. Existe uma situação que, assim, é tão importante essa questão do aprendizado e de trazer para o cotidiano, porque, assim, ó, a adolescência é uma fase, como eu disse, uma fase de preparação para a vida adulta, né? E aí, o que acontece? Nesse momento, o cérebro desse adolescente, ele faz novos arranjos e novas sinapses. Só que aquela que não é usada, o que acontece? São conexões que ele não usa, que a gente chama de conexões excessivas. Então, o que significa excessiva? Não usa. Na realidade, será removida. Então, é importante, vale aqui ressaltar que a gente tem que tomar muito cuidado no sentido de que, por exemplo, esse adolescente, na vida dele, lá na infância dele, ele teve poucos aprendizados, na realidade, na própria casa dele, estímulos positivos, tá entendendo? Ele foi elogiado. Então, o que vai acontecer? Ele tem lá uma ponte, conforme eu mostrei no meu desenho, lá nas ramificações, ele tem umazinha só que ele recebeu um elogio, assim, uma ou duas vezes que ele recebeu elogio da avó, de algum professor, algo assim. Poucas vezes. Ele tem mais o quê? Discussões, brigas, desavenças. O professor fala, você não tem... O que acontece? Essas negatividades, ela é muito mais acentuada que o positivismo. O positivismo, ele é descartado, que vai para a poda, tá entendendo? Que são as conexões que não estão sendo usadas. O que está sendo reafirmado ali? Só o negativismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós como professores e coordenadores e tudo mais, a gente acaba fazendo o papel de pais, elogiando esse aluno, estimulando, conversando, fazendo aquele papel de que, assim, esse aluno tem que fazer toda a diferença na escola para que a vida dele, lá na frente, faça sentido, tá entendendo? Porque todo esse comportamento que é estimulado em casa, que é estimulado na escola, isso tudo vai somar e vai formar um adulto lá na frente. Esse adulto pode ser um adulto emocionalmente estruturado ou não. Com certeza, com certeza. Tem mais questões aqui, olha. A Giovana, ela não está fazendo uma pergunta, ela só fez uma observação. Aluno protagonista extrai conhecimento a partir das suas experiências, das suas hipóteses, vivências. O contexto convidativo dá prazer. Ele agrega e constrói saberes e não memoriza. Olha que legal, Não. você falou, uma síntese do que você falou. A Cris também colocou aqui. A Cris Tavolaro, conhece? Não conheço, não. Desconheço. Como a escola pode ajudar o professor a gerenciar tantas diferenças e demandas dos estudantes, considerando a agenda apertada dos cronogramas a cumprir? Acho que, Cris, você sabe, acho que você faz muito isso. Você, na realidade, acho que a gente acaba fazendo a nossa parte, né? A escola não proporciona isso, né? Muitas vezes você vai por conta própria, é o que aconteceu comigo, eu fui por conta própria, mas as escolas, elas têm por hábito fazer formação de professores, e acho que nessa formação de professores, ela agrega bastante. Agrega porque quem for fazer essa formação traz possibilidades, estratégia, ensina, orienta como funciona.
com uma linguagem mais acessível, que não seja uma coisa assim de outro mundo, falar, eu não vou conseguir porque eu não sou dessa área, eu sou de física, eu não preciso disso. Então, acho que a escola também, porque a escola assim, é uma célula, né? Cada um desempenha uma função ali, a direção é o núcleo, então as organelas são as pessoas que trabalham ali. Então, em suma, na realidade é uma somatória de energias, onde um precisa ajudar o outro, né? Então, eu acho que se, por exemplo, a coordenação tem essa capacidade, por que não ela não orientar, não ajudar, né? Nas reuniões, porque as reuniões, as reuniões quando são efetivamente feitas para poder contribuir com o profissional, né? Ela é muito válida, né? Com certeza. E quando a gente, enquanto coordenador, abre o espaço para troca entre os professores, né? Porque ninguém tem o conhecimento total. Isso que a gente está fazendo aqui, o que é? Troca, né? Cada um trazendo um pouco da sua experiência. Ninguém é detentor do saber, né? Nunca, A verdade. nunca. A gente é uma construção, né? Acho que isso é muito legal. Olha, a Aline está completando. Sim, tudo tem que ter uma intencionalidade. A gente fala muito aqui nas lives, viu, Fátima, que o trabalho do professor é sempre um trabalho intencional. Ele planeja aquilo porque ele sabe por que ele quer planejar aquilo, né? Qual o objetivo? Aonde isso vai chegar, né? Tem mais aqui. O Fábio falando, opa, vai e volta, isso me parece zona de desenvolvimento proximal, hein? Tão legal saber que tudo está relacionado. Com certeza, a zona de desenvolvimento proximal é importantíssimo, né, Fátima? Sim, não adianta sim. você trazer um assunto ou uma habilidade ou alguma coisa que está completamente fora da condição daquele aluno fazer, né? Ou aprender. Tem mais aqui. Os pais têm que ler para os filhos desde pequeno para estimular o aprendizado. Olha que contribuição legal. Adriane, Fátima, como fazer um educador entender que mesmo em ensino híbrido, em uma aula online, ele precisa alcançar o aluno com uma aula diferenciada? Olha, a Adriane deu uma cutucada nos professores hoje que acham que vão só ficar dando aula expositiva. Então, ó, exemplo, né? Tudo é complicado para o aluno e a gente precisa criar estratégias assim para ele compreender. Então, você imagine o que é explicar para o aluno que a seiva da planta, que no cabinho da flor, tá? Ela recebe pelas raízes, ela recebe água e que vai chegar aquilo até as folhas, por mais que seja uma planta de 100 metros, exemplo. Como que vai chegar essa água até lá? Ele vai falar assim, nossa, a água vai ter que subir contra a ação da gravidade, ele pode trabalhar aqui a física junto aí, né? Como que vai chegar essa água até lá em cima? Aí ele fala, não é impossível, é mais fácil cair da chuva, porque ele não enxerga isso, é muito abstrato para o aluno, né? Então, exemplo, né? Uma sugestão. Se você coloca, por exemplo, corante na água, né? Se você coloca corante na água, você corta o talo da flor branca e coloca a flor, depois de 4 ou 5 horas, você vai perceber que a flor ela está da cor do corante. O que significa isso? O aluno consegue visualizar que a cor da pétala mudou em função da absorção de água que veio pelo talo. Está entendendo? E esse é um projeto, é uma ideia de como o aluno consegue visualizar na prática algo tão abstrato, algo que ele não vai esquecer para o resto da vida. Tá entendendo? Então, acho que quando o aluno faz esse tipo de trabalho, ele já sabe porque essas flores são coloridas e estão no mercado, que muita gente acha que pode ser até mutação. Tá entendendo? Não é, são práticas que eles fazem. Então, essas atividades, essas estratégias que vêm do cotidiano para o aluno, é um aprendizado fabuloso. Com certeza. Olha, a Anne está colocando, quando o professor é capacitado, o aluno ganha. É isso mesmo.
E tem, lógico, no Brasil o professor está bastante desvalorizado, o pessoal também está colocando aqui. Muita gente fazendo observação. E Fátima, me fala uma coisa, na sua experiência como professora, aproveitando esse gancho que a colega perguntou, o que você costuma fazer no seu dia? Porque você sempre foi uma professora super preocupada com as práticas, em fazer o aluno pôr a mão na massa. Sempre, sempre, sempre eu acompanhei isso. Eu gosto. E agora no ensino híbrido? Como é que você ajustou isso? Então, é assim, eu tô de casa porque aconteceu um acidente comigo e eu tô com o pé imobilizado, né? E aí, o que acontece? Por exemplo, eu tô literalmente em casa, né? Volto amanhã, mas a semana passada foi engraçado, porque eu falei assim, como que eu vou explicar a estrutura do carboidrato para esses alunos? Se é o que eles mais comem, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu falei, não tenho corante em casa, não tenho nada, o que eu fiz? Assim, faltava acho que uma meia hora para começar essa eletiva sobre medicina. Aí eu peguei um pedaço de batata, pão, macarrão, arroz, maçã, cebola, fui colocando assim, tinha iodo em casa, vou fazer um teste primeiro. Se ao pingar o iodo, aquela batata ficaria escura, que é o identificador de iodo. Então, eu vejo assim, ó, eu fui instalar, tá entendendo? Mas aí também são 20 e poucos anos de prática, né? Uhum. Mas dá pra gente buscar, gente. A gente tem que ser curioso como professor. E olha, quem perguntou isso, a gente tem que fazer troca, gente. O professor tem que deixar de ser orgulhoso e fazer trocas. Porque a gente só aprende quando a gente passa para frente, tá entendendo? Eu acho que é aí que está o grande segredo. A gente fazer essas trocas, quem ganha? O aluno. Tá entendendo? E aí a gente, nesse sistema híbrido, eu faço práticas, eu busco ferramentas, eu pego, por exemplo, que nem essa prática que eu fiz, eu peguei eu uso a ferramenta do Google, né? O Google Meet, e aí no computador com o Google Meet, no celular também, eu fui mostrando para ele. Travei o áudio para não dar eco e fui mostrando para eles. Eles foram relacionando quem que ia ficar com coloração escura ou não. E tinha lá a minha amostra, né? E aí eles foram fazendo. Eles foram, quer dizer, eu fui fazendo e eles foram fazendo junto comigo o que ia acontecer ali naquele dado momento. Não dá para fazer dessa forma, como eu fiz com a flor, como eu fiz com o alimento, mas dá para, por exemplo, encontrar ferramentas que têm essa estratégia. Tem, gente. Ah, mas eu não acho. Troca, converse-se com o outro, faça grupo de professores com o intuito de trocar. Você está ali para partilhar. E isso é muito rico, faça grupos. Eu tenho diversos grupos de WhatsApp de pedagogia. Gente que mostram vídeos diferenciados de aluno, de ferramentas, de aplicativos, de desenvolver podcast. Olha os alunos fazendo podcast, que delícia. Tá entendendo? Os alunos fazendo podcast, os alunos fazendo jornais, criando jornais com ferramenta. Dá para fazer um monte de coisa. Ó, o pessoal tá falando, perfeito. Juntos somos mais fortes. E tem uma mãe aqui, de uma aluna sua, que diz, tenho que dar um depoimento. Essa professora maravilhosa conseguiu fazer a minha filha, com muitas dificuldades pedagógicas, a amar ciência. É a mãe da Manu, a Elisa. Até hoje, na faculdade, ela usa os tipos de registros da Fátima. Porque é isso também, né, Fátima? Você vê, eu acho que esse é uma grande contribuição da neurociência. Se eu sei como é que esse cérebro aprende, eu incluo na minha programação, no meu planejamento, estratégias. Então, o aluno tem que registrar o que ele entendeu. O aluno tem que resolver situação-problema, não é? Você tem que criar estratégias diversificadas. Eu tenho aqui, por exemplo, uma pirâmide. Acho que todo mundo conhece essa pirâmide.
Sim. Essa pirâmide é a pirâmide de William Glasser, que foi de um psiquiatra norte-americano, que fala que ele caracterizou como pirâmide de aprendizagem. Ele coloca uma coisa que eu acho fabulosa. Ele diz assim, 95% dos alunos aprende quando um está ajudando o outro, auxiliando ali em dupla. 95% dos alunos aprendem quando um ensina o outro, ou praticando com o outro. Aí tem aquele aluno que fala assim, eu quero fazer sozinho. É um direito seu, mas agora você pode fazer com ele, tá? Aí para ele poder, praticar essa questão da relação com o outro, tá entendendo? Precisa desse contato com o outro. Essa coisa física, tá entendendo? De trocar, de olhar no olho. Isso é muito importante para o adolescente, para a criança, de um modo geral. Aí ele coloca assim, ó, 80% quando faz e escreve em grupos de discussões e argumentação. Ou seja, olha só, você está num debate, você está fazendo uma atividade em grupo, 80%. Ou seja, as ramificações dos neurônios estão assim, ó. Jamais, isso não vai ser podado, isso é consolidado. Olha só, quando o professor está explicando lá na frente, 50% ele aprende quando ele está só escutando. Só que ele deixa de ser protagonista e passa a ser passivo. Claro. Então, a chance dele esquecer é enorme, né? Sim. Por exemplo, alguém lendo 10%, alguém lendo 10%, ele observando 30%. Então, ou seja, a capacidade de abstração de conhecimento é muito baixa. É muito, muito baixa. Então, assim, por que não aproveitar essa aula e ele estipular um tempo e falar, olha, você tem que publicar isso aqui agora, daqui 30 minutos. Bruno, vai dar tempo. Ó, eu quero o que você fez nessa aula, eu quero agora. Tá entendendo? Porque vai ser avaliado em partes, em etapa. O aluno vai fazer. Ele vai fazer porque está estruturado. Com certeza. Fátima, depois eu vou te pedir para você tirar uma foto dessa pirâmide e uma foto do neurônio e mandar para mim para a gente colocar lá na mentoria para o pessoal poder lembrar, que é legal. Deixa eu só te falar uma coisa. Sabe há quanto tempo nós estamos conversando? 8 horas e 19 minutos. 48 minutos. 48 minutos. Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma técnica que eu quero passar para quem está escutando, que eu acho muito válido. Lembra quando eu falei do neurônio, que ele estava cheio de proteína e aí, assim, enzimas, e esse aluno ouviu todas essas aulas e aí não aprendeu nada e tudo foi embora? Lembra disso? Tá. Sim. Então, o que seria legal? Acho que, assim, existe uma técnica que eu acho fabulosa para o aluno, mas tem que... Deixa eu só pegar aqui, espera um pouquinho. Vou falar do meu conhecimento. Então, assim, existe uma técnica que eu acho fabulosa, que chama-se estudo blocado. Não sei se alguém já ouviu falar isso. Não, eu não. Não? Então, vamos lá. O que é o estudo blocado? O estudo blocado é assim, é um estudo que o aluno vai fazer em blocos. Então, por exemplo, ele vai pegar, por exemplo, física para estudar, da Cristiane Trovolato. E aí, o que vai acontecer? Ele vai estudar física, só que ele vai, antes de começar, o tema foi esse, física. O que ele vai estudar de física? Movimento retilíneo, movimento, vai. Então, ele vai colocar o que de movimento? Então, ele vai fazer um roteiro para ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele colocou o roteiro dele que ele tem que atingir, e aí ele estuda 25 minutos. Só que ele cronometra 25 minutos, ele coloca o galinho dele lá, o cronograma, não vale celular, tá? Por que não vale celular? Tira atenção, tá? Então ele vai colocar o despertadorzinho dele lá e colocar 25 minutos. E aí ele estuda um bloco de 25 minutos, deu os 25 minutos, parou. E aí o que ele faz? Ele dá uma pausa de 5 minutos. Essa pausa de 5 minutos não vale pegar estudo,
não vale, não vale pegar nada que deixe mais saturado o cérebro dele, tá entendendo? Então ele vai ouvir uma música, usar um banheiro, beber uma água, 5 minutos é muito pouco. Então ele vai desopilar assim o cérebro, vai. Tá. Ele vai pensar em outra coisa, ouvir uma música, passou 5 minutos, mas tem que respeitar o horário. Volta, mais um bloco de 25 minutos. Estuda, mais uma pausa de 5. E assim ele vai fazer 4 blocos de 25 minutos e 4 pausas de 5 minutos. Então, 25 vezes 4, 100, mais 4 de 5, são 120 minutos que ele vai estudar. Ok. O que ele vai fazer? Ele estudou durante esses 120 minutos, e aí, o próximo bloco que ele fizer, ele vai dar uma pausa de 30 minutos. De 120 minutos para o outro bloco, ele vai dar uma pausa de 30 minutos. E ele estuda, mas, por exemplo, se ele conseguir mais esses 120 minutos com esses blocos. Eu não sei se estou me fazendo clara. Sim, não, tá claríssimo. Então, ok. Aí, só que ele vai fazer o seguinte, ele só vai estudar física ali, tá? Aí, no dia seguinte, ele estuda matemática. Aí, o que ele faz? Naquela pausa aqui, ele parou o estudo de matemática. O que ele faz? Ele vai lá, ele pega... Isso chama-se estudo blocado, tá? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai lá no caderno dele e vai praticar a lembrança dele que ele fez de física. Como assim? Ele não vai pegar livro, ele não vai pegar nada do registro dele. Ele simplesmente vai fazer o registro do que ele estudou no dia anterior. Do que ele lembra. O registro do que ele lembra. Ele vai consultar, vai fazer uma rememorização dos neurônios dele, do que foi que ele aprendeu. Por que eu estou falando isso? Isso a gente está treinando o cérebro. Por que treinar o cérebro? Quando o aluno vai prestar vestibular, ele vai ele sozinho, o professor não está ali do lado, ele não leva registro nenhum. E o que ele tem que fazer? Ele está quieto ali, ele está quietinho, com as perguntas que estão ali, e ele tem que fazer o quê? Reativar a memória dele, as conexões que ele fez. Então, ele precisa praticar isso para se sair bem nas provas. Então, quando ele faz isso, que ele vai treinar o cérebro dele, colocar ali, tem que fazer sentido com o que ele estudou. E se ele fizer esse processo de forma contínua, ó, sucesso garantido. Maravilha, maravilha, Fátima. É bem legal. E é uma dica importante, né? Que o professor pode trazer para os alunos, explicar como é que acontece esse processo e depois eles colocam a mão na massa. Então, mais uma vez, vem para mim a questão da organização, como é importante, né? Se organizar, ter lá um lugar para fazer isso, né? Tudo isso é importante, né? Então, mas quando ele vai fazer, só para finalizar, quando ele vai fazer esse estudo, ele não pode ter nem computador, nem música do lado, celular, porque ele precisa se transportar para um ambiente que é a prova. E isso ele faz na prova, na sala de aula, tá entendendo? E ele tá, na realidade, literalmente se preparando. Exatamente. A Giovana completou o que você falou. Ele vai consultar um acervo, entre aspas, da sua organização de ensino blocado, dando sentido, porque tá tudo dentro dele, né? Isso mesmo. E a Cristiane também colocou. E este estudo é importante que seja feito manualmente, escrevendo e não digitando? Não, é escrevendo. Aí ele tem que colocar a arte, sistematizar a arte. Por que a arte? Na realidade, a tecnologia, ela é legal. Só que é o seguinte, quando o aluno está fazendo a letra cursiva dele, não importa a letra que ele está escrevendo, ele literalmente está com uma pausa, diferenciada do teclado. Tá entendendo? E isso faz toda a diferença. Sim. Fátima, você foi uma das professoras também que inovou trazendo o mapa conceitual, né? Que é uma outra forma, né? Do aluno registrar aquilo que ele aprendeu. Mas nós temos pouquíssimo tempo. Você quer falar um pouquinho do mapa conceitual? Temos 2 minutos. Então, você sabe que tem um aluno
que me chamou muita atenção lá do próprio Consa. Eu não me lembro o nome dele agora, mas eu sei quem ele é. Ele fez o maior mapa conceitual de todo o tempo que eu fiquei lá. Era uma coisa assim absurda. Eu falei, deixa eu tirar uma foto disso. Ele não consegui. Eram 4 cartolinas grudadas e ele fez uma relação de todos os sistemas. Mas foi uma coisa tão linda, tão linda, tão linda. E não esqueço disso. Eu acho que o mapa conceitual, ele é, na realidade, o relacionar de todo o conhecimento que o aluno fez uma leitura, enfim. O que eu fiz aqui agora? O que eu fiz aqui agora? Eu trouxe o sistema nervoso por várias etapas que um professor pode aplicar em sala de aula. Isso chama-se relacionar. É perpassar, é transitar em todos os caminhos. Isso é difícil, gente. Isso tem que ser praticado em sala de aula. O mapa conceitual faz isso. São essas estratégias aqui, ó, da pirâmide. Exatamente. E mais uma vez, isso precisa estar na intenção do professor, porque mapa conceitual se aprende, né? Não basta eu chegar para o meu aluno e falar assim, faz um mapa aí conceitual. Não, né? Eu tenho que ensinar como é que se faz. Isso. O teu vai ser diferente do meu, com o mesmo tema, mas é o teu registro. E é assim que você aprendeu. É muito legal. Tem que ter um roteiro, claro. Ó, a Sônia colocou aqui. A Sônia é uma professora de biologia e ciências que nem você. Resumindo a ópera, professor precisa ser criativo, adaptativo e humilde. Precisamos aprender o tempo todo e reconhecer essa necessidade. Valorizar o saber prévio dos alunos e favorecer o aprender. É isso, né, Fá? Tem que ter boa intencionalidade, né? Tem que gostar do que faz. Caso contrário... Não dá. Fátima, 58 minutos quase. Querida, muito obrigado. Muito, 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 muito. Ó. Imagina, tô aqui, tá? Você já há muitos anos que já é uma amiga do coração. E a gente tá aqui, foi um prazer. Eu agradeço muito que você aceitou meu convite. Queria agradecer as pessoas que estão aqui, que nunca me largam, nunca me deixam sozinha. Ai, que eu amo. Porque senão, imagina se ficasse só eu e você, Fátima, e mais ninguém. Eu ia ficar frustrada, ainda bem. Aí não faz sentido, né? Não faz. E eu queria te agradecer. Obrigado, amiga. Imagina, que isso. Tô aqui. Tô aqui, tá bom? Obrigada, tá bom. Eu que agradeço. Me manda as fotos, tá? Que eu vou publicar. E manda uma foto da capa daquele livro, que o pessoal vai querer também. Mando sim, tá também. Bom? Tá. Beijo. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigada. Obrigada.